Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, mais um dia, mais uma manhã, um final de semana. Eu quero louvar Deus pela sua vida, porque você continua firme, continua prosseguindo e buscando a presença do Senhor, e eu quero louvar Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família nesse tempo. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante, que diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor Jesus. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 dias, anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e choveu e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Versículo 16 novamente diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor tem nos ensinado nesse texto que lemos, que eu e você somos desafiados e convidados a 2 ações. A primeira ação é confessar os nossos pecados, os nossos erros, os nossos equívocos, os erros de rota que cometemos. A segunda ação é orar. Ou mais do que isso, é orar uns pelos outros. Bom, a primeira coisa que a Bíblia tem nos ensinado nesse texto é que algo que nos impede de viver o que Deus tem para nós, ou algo que impede com que Deus faça algo na nossa história, na nossa vida, é o nosso pecado, o erro de rota. Por isso o desafio bíblico é, antes de tudo, confesse os seus pecados diante do Senhor. Todas as vezes em que eu vou orar, eu tenho o costume, o meu padrão é me colocar na presença do Senhor primeiro, pedindo perdão a Ele. Pedindo para que Deus traga à minha memória se há algo que eu tenha feito que tenha desagradado o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que então uma coisa que me impede é o meu pecado. Mas a Bíblia continua e ela diz assim também: então ore uns pelos outros. E aí a palavra fala da oração do justo. No finalzinho diz assim: porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E talvez você diga assim: olha, mas eu não sou justo, e daí? Como é que funciona? A Bíblia diz assim que todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, todos os que foram resgatados por Cristo, são justos. Não justos por nós mesmos, mas justos porque nós fomos justificados. O Senhor nos justificou diante de Satanás, diante do tribunal, diante de todas as questões. Ele nos justifica. Ele nos torna justos pelo sangue dele derramado naquela cruz. Então eu e você, se entregamos a nossa vida a Cristo, já somos justos. Então Deus nos desafia a orar uns pelos outros. Então eu quero desafiar você nesse dia. Ore pelos teus irmãos. Ore para aqueles profissionais de saúde que estão trabalhando e muitas vezes já estão cansados, sem forças. Ore por aqueles que estão nos hospitais internados. Ore por aqueles que estão desesperados. Alguém na sua volta que você sabe que tem precisado de oração. Clame ao Senhor. A Bíblia diz assim que o Senhor ouve a oração do justo. Então clame ao Senhor. Mas entenda algo. A Bíblia diz assim, não apenas ore clamando a Deus,
Mas entenda também que Deus muitas vezes já te deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Pare de pedir para Deus aquilo que Deus já te deu. Aquilo que Deus já te deu, que é autoridade sobre espíritos, sobre doenças. Clame e exerça a autoridade que Deus te deu também. Amém? Vamos orar por isso. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado por essa noite de descanso que o Senhor nos deu. Pai, nessa manhã, Pai, nós queremos pedir que o Senhor sonde o nosso coração. Perceba se há em nós algum caminho mau, Pai. Ó Deus, sonda o mais íntimo do nosso ser, ó Deus, e se algo, ó Deus, que nós temos feito tem desagradado o teu coração, Deus. Ó Deus amado, e algo que nós precisamos nos arrepender, Deus, e nós ainda não percebemos. Traz a nossa memória, Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai. Convença-nos, Pai. Ó Deus, para que a gente possa fazê-lo mesmo. Nós clamamos a Ti. Ó Deus, nos levanta como intercessores nesse tempo. Ó Deus, como homens e mulheres que se põem, Deus, Pai, em oração. Mas mais do que isso, também nos ajuda a entender que nós temos a autoridade da parte do Senhor. Deus, como filhos, Deus, nós recebemos a autoridade do Senhor. Ó Deus, para pisar na cabeça de